É, estou brincando, irmão. Mas você não vai nem cedo tomar hoje. Josué capítulo 2. Josué. Me liga aqui esse aqui para mim, faz favor. Cada folha aqui, ela não fica quieta, né? É bom fresquinho aqui, mas me atrapalha um bocadinho. Josué capítulo 2, quem achou, diga amém. Acompanhe a leitura aí, na Bíblia, né? Quem achou, quem não achou, eu vou esperando, né, irmão? Tem gente que ainda não achou. Ajuda o seu vizinho aí. Josué. Quem crê na Bíblia? Olha uma bem grossa aqui, mudou. Luquinho. Vamos ler então, irmão? Acharam? Enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tirai fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, os tinha escondido entre os canais de linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E fora-se aquele homem após os espias pelo caminho do Jordão, até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. O que ela disse? E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido, porque o quê? Que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, de Sion e de Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Por quê? Fala, por quê? O Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Fala, glória a Deus. Agora, pois, jura-me vós, peço-te, pelo Senhor, porque vos fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo, de que darei a vida a meu pai, a minha mãe,
como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tens, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciarde este nosso negócio. Usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda, pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse: ide-vos ao monte, para que, porventura, vós não encontreis os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que volte os perseguidores, e depois ide em paz, ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aquele homem: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate na janela, por onde nós fizeste descer, se não recolher em casa contigo teu pai, a tua mãe, o teu irmão e toda a tua família do teu pai, será, pois, qualquer que sair fora a porta da tua casa, seu sangue será sobre a sua cabeça. Nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça. Se nele se puser a mão, também se tu denunciar esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela, e foram-se, pois, chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram tudo quanto lhe aconteceram. E disse Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Fala amém. Amém. Leitura estendida é para você entender o que vai ser pregado. Pode sentar. Vamos continuar lendo. Depois nós voltamos aqui. Abre comigo o versículo, capítulo 6, versículo 22 e 25. Esse é o final, né, irmão? 6, 22 ao 25. É só ir para frente aí. Acharam? Josué, porém, disse aos homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tem jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinham tiraram também de toda a sua família, e puseram-lhe fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, quanto havia nela, queimara fogo, tão somente a prata e ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para os tesouros da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família do seu pai, e tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel,
até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Fala amém. Fala glória a Deus. Quantos creem que Deus está aqui? Quantos Deus que Deus é o mesmo? Deus não mudou. Essa história, a maioria aqui deve já ter visto o filme. Claro que o filme conta, aumenta, coloca, tira, muita coisa. Mas você vê a misericórdia e a bondade de Deus. O juízo já estava sobre aquela cidade. Deus manda um espia, através de Josué, para espiar a cidade, antes dele destruir. Eu creio que não existe nenhuma coincidência. Tudo há um propósito divino. Talvez você não conheça coisas que acontecem na sua vida, mas você tem que acreditar que tudo há um propósito divino. Deus é um Deus tremendo, e tudo Ele faz, tudo que Ele vem a fazer, Ele faz por um propósito. Apesar que ninguém sabe, mas nós conhecemos, porque já está escrito. Mas naquela época, quem poderia imaginar que aquele espião ia parar num lugar daquele, num bordel, como se diz hoje, e na casa de uma mulher prostituta? Quem poderia imaginar de tanta gente, de tanta casa que havia lá em Jericó, tanta gente boa, e esses homens foi exatamente naquele lugar? Você acha que isso foi uma coincidência? Você acha que eles entraram lá por acaso? Então creia no que eu vou dizer, não há coincidência. Você está aqui por um propósito, você está aqui por uma vontade de Deus, e algo Deus tem para realizar em você e através de você. Quem crê, levanta a mão. Quem crê aí que está me ouvindo pela internet, levanta também a mão. Você está me ouvindo, e tudo há um plano e um propósito de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Quem era Raabe? A Bíblia já diz, uma prostituta. A fama dela, uma má índole, uma má reputação, uma prostituta. Como que uma mulher dessa pode se tornar o que ela se tornou? Como uma mulher dessa, tão reprovada pela sociedade e também por Deus, pode se tornar o que ela se tornou? Porque Raabe, para quem não sabe, ela está na galeria dos heróis da fé. Como que uma mulher dessa se tornou um exemplo para nós hoje? Como uma mulher dessa se tornou uma heroína? Com essa índole, com essa história, com esse passado, como que ela pôde alcançar um privilégio de ser bisavó de Davi? Como ela pôde estar na linhagem de Jesus Cristo? Como ela entrou na história, que fez com que a história dessa mulher mudasse? Como entender a mente de Deus? Explica. Então não tem explicação, meu filho, por que você está aqui. Não tem como explicar. Talvez lá na eternidade nós vamos ter alguma coisa que Deus vai revelar, mas enquanto, como é que eu posso imaginar? Eu meditando esse texto, eu fico pensando, gente, quanta gente em Jericó que se dizia até melhor do que Raabe, né? Quanta gente que se colocava até santo, e Deus manda matar todo mundo e salva só uma mulher, e essa mulher é uma prostituta. Como pode? Então tem coisa que não há explicação
A mente humana não pode explicar. Por isso que Paulo escreveu que o amor de Deus, ele excede todo o nosso entendimento. Não preocupa querer entender, que tu não vai encontrar. A única coisa que você vai entender é que Deus te ama. E acabou. Vamos aplaudir a Ele. Vamos aplaudir bem forte. Fala para o seu vizinho aí, Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o que ninguém vê. A única explicação que eu encontro aí é que Deus vê, Deus enxerga o que ninguém enxerga. Às vezes há pessoas que só vê seu defeito, só vê o seu lado ruim, só vê o seu lado imperfeito, como se ela também não tivesse. Mas Deus vê o que ninguém vê. Fica alegre por isso? Deus conhece o profundo e o escondido, sabe quem está em treva e com Ele mora a luz. Deus vê o que ninguém vê. O que Deus viu que fez com que Ele enviasse aqueles 2 espias? Porque na verdade não foi Josué, foi Deus através de Josué. Eu quero que você veja uma mensagem atrás dessa história, porque Deus, eu acredito que está no controle, tudo, de todos. Deus é soberano. Fala amém. Então Deus, através de Josué, envia lá os espias. Ele vai parar naquela casa. E quando aquela mulher começa a falar, e dá para perceber por que ela estava lá. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 31, está lá registrado Raabe. Diz assim, pela fé, fala pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque acolheu em paz os espias. Porque ela fez o que? Pela fé. Faz o que agrada a Deus. É fé. Às vezes todo aquele povo, apesar de estar com medo, eles criam naquele muro de proteção que eles tinham. Eles achavam que estavam protegidos. Eles criam no seu potencial humano. A palavra de Deus diz que Deus já tinha decretado juízo para aquela cidade. E aquela cidade, por Deus, já estava no caminho de ser destruída. Não porque o povo de Deus merece ou é santo, que Deus deixou claro para ele. Deus está destruindo a cidade por causa do pecado deles, por causa das abominações deles. Então Deus está usando o povo de Israel para exercer o juízo e conquistar aquela cidade que por herança pertencia a Abraão. Então Deus quer expulsar o inimigo do lugar que te pertence. Fala amém. Então todos ali poderiam não estar crendo, mas a Raabe era a única que acreditava. Por quê? Porque a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela ouviu o que Deus fez. Ela falou, nós lemos, o seu Deus, ele secou o mar para vocês passar. O seu Deus deu vitória para vocês contra os reis poderosos. Eu creio que o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Fala glória a Deus. Isso agradou Deus. Aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez? Oh, glória ao teu nome para sempre. Então aquela mulher, irmão, ela uma atitude, uma decisão, uma posição mudou a história daquela mulher. Mudou o quê? Isso que eu falei com a irmã, a decisão dela foi uma decisão que vai mudar toda a trajetória da vida dela.
Você crê que tem decisões que fazem a diferença? O que essa mulher até aqui, até tomar a decisão, prostituta, ela podia muito bem, ela sabia que aquele povo ia destruir a cidade dela, ela sabia o porquê também, ela podia simplesmente entregar aqueles homens para ser morto, mas ela não fez. Por quê? Não por causa deles, por causa do Deus deles. Você está aqui não é por causa de mim, é por causa do Deus, é por causa de Deus, é por causa de Jesus, é por causa do sacrifício na cruz. Eu sou só apenas mensageiro, mas quem faz a obra é Ele. Levanta a mão e adore. É Ele que pode salvar você e a sua família. Ele pode mudar a sua história. Aleluia! Então Raabe fez algo que impressionou aqueles homens. Fez com que aqueles homens fizessem um pacto, fizessem uma aliança com ela. E o povo de Israel, você sabe que eles levam a sério aliança. Eles levam a sério, como eles empenham uma palavra, eles levam a sério o que eles empenham. Eles não voltam atrás. Então, por causa da atitude daquela mulher em proteger aqueles homens, em não denunciar eles agora faz um pacto com ela e ela faz um pedido. E qual foi o pedido dela? Ela não pensou só nela. Ela não pensou só em salvar a pele dela. Você vê que mulher virtuosa, apesar de ser uma mulher que parece que não é uma mulher bem vista, mas ela pensou só nela não. Ela pediu para ela e para toda a sua família. Ela sabia que a destruição e o juízo ia vir sobre aquela cidade, e ela estava ali e sabia que aqueles homens podiam salvar ela, podia impedir que ela morresse por causa de aliança e pacto. Então ela fez um concerto, ela fez um pacto, ela fez uma aliança. E qual foi? Ela pediu para que eles livrassem ela e o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, toda a sua família, que Deus pudesse guardar eles, para que eles não, porque ela cria o quê? Que Deus ia destruir aquela cidade. Jericó hoje representa o mundo. A destruição está chegando. O juízo de Deus está chegando. Cada vez mais próximo. João Batista pregando, ele disse assim: quem vos ensinou da ira futura? Que futura? Da ira que está chegando, da ira que está para vir. Deus vai julgar esse mundo. Então nós que cremos nisso, que vai acontecer exatamente o que Deus falou, o que nós estamos fazendo para não ser apanhado, para que não venha essa destruição sobre nós e nem sobre a nossa casa? Essa mulher se preocupou porque ela tinha certeza que Deus havia entregado aquela cidade na mão daqueles homens. Ela não tinha dúvida, ela tinha fé, ela cria que isso ia acontecer. Então ela pede para que Deus aguardasse, para que ela e nem a sua família fossem mortos, fossem destruídos. E qual era a condicional? Fala assim, sempre há uma condicional. Aí os homens falaram para ela: tudo bom, se você, porque sempre tem a sua parte, irmão. Sempre tem o quê? Aliança, nós temos a aliança do sangue de Cristo. Jesus já fez por nós na cruz, mas tem a sua parte de obediência, de fidelidade. Porque um pacto, uma aliança, ela só se estabelece quando há fidelidade, quando há obediência. Fala glória a Deus.
Eu sempre prego em casamento que a responsabilidade, ela está em três pilares, né, irmão? Seriedade, vai lá, seriedade, responsabilidade e fidelidade. Deus é fiel, e você também tem que ser fiel. Deus é justo, seja justo também. Deus é santo, seja santo também. Deus é fiel, seja fiel também. Então tinha a parte de Raabe. Qual era a parte dela? Para que ela não morresse. Eles falaram, se você acolher em casa todos da sua família, com você, e se você colocar essa fita de escarlate na janela, como um sinal, como o quê? Quem quer no sinal? Como nós, não vai perecer ninguém que está na sua casa, mas se estiver do lado de fora, aí nós não temos nada a ver, nós não somos culpados pelo sangue dele, mas dentro da sua casa, está estabelecido um pacto entre nós. Se você denunciar esse negócio, está quebrado o pacto. Se você não colocar a fita de escarlate na janela e não reunir em casa toda a sua família, está quebrado. Assim seja. O que ela disse? Agora com ela. Agora é a parte dela. Agora ela tem que trabalhar. Ela tem agora que convencer a sua família, a todos a estar com ela ali, para que quando vier a destruição, eles não morressem. Imagina como é que ela pregou, hein? E qual era a outra? Era colocar a fita de escarlates na janela. Escarlate é a antipologia de Cristo, antitipo de Cristo. Representava, que escarlate é cor vermelha, representava o sangue de Jesus. É a prefiguração, é a figura do sangue de Jesus. É igual aconteceu no Egito. Lembra do Egito? Quando o anjo da morte ia passar, qual era a condicional? Colocar ou passar o sangue no umbrais da porta. E se alguém não quisesse desobedecer, se eu não cresce, o que ia acontecer? O anjo ia entrar e ia morrer. E Deus deu uma ordem ao seu povo para todos passar o sangue no umbrais da porta. A casa que estivesse marcada, o umbrais da porta com sangue, esse era o sinal. O anjo vinha, o anjo da morte, e passava por cima, ou desviava daquela casa. E só os do Egito que ia morrer. Só o quê? Só o quê? Só o quê? E aqueles que têm sangue não, porque estavam separados, estavam protegidos, estavam guardados debaixo de um pacto, de uma aliança do sangue de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Então aquela fita, irmão, era um sinal. Você tem que dar glória quando você está na ceia. Você tem que dar glória quando pegar o cálice do sangue de Cristo. Você tem que glorificar a Deus, porque é um sinal. Fala, é um sinal que Deus está te dando, que será salvo você, que será livre você, que será protegido você. Você não vai passar no julgamento, você não vai passar na grande tribulação, porque o sangue de Jesus, ele purifica todo o seu pecado. Essa mulher é uma prostituta, irmão, mas quem ela vai ser agora? Quem vai ser Raabe depois disso? Então não importa o seu passado, importa o que você é quando Jesus chegou.
Quando aqueles espias entrou naquela casa e essa mulher fez esse ato de fé, mudou a história dela. Se você fazer um paralelo de Raabe, você pode encontrar outra prostituta que também teve um encontro. Não foi na mesma circunstância, mas foi também um encontro. A mulher, a Maria Madalena, era o quê? Ela era o quê? Uma prostituta. E por causa de uma circunstância que os homens quiseram lá a condenar, isso fez com que ela encontrasse quem? Então tem circunstância que parece ruim, mas te levou até Cristo, mas te levou até Jesus, mas te levou a conhecê-lo. Parece aquela mulher ser apedrejada, parece até que era o fim dela. Aqueles acusadores pensaram que era o fim dela, mas eles não sabiam que Deus tinha um plano, que Deus tinha algo a fazer, e aquilo que pensou que era o final dela, era um começo de uma nova vida, um começo de uma nova mulher, um começo de uma nova história. E Jesus falou o que é para ela? Filha, vai e não peque. Cadê os seus acusadores? Então, irmão, acusadores aqui não falta, não é? É ou não é, gente? Acusadores para apontar o nosso erro aqui não falta. É? Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado. A Bíblia diz que nós temos o quem? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo pecado de todo mundo. Vamos aplaudir mais uma vez. Ei! A história de Raabe foi mudada. O lugar que a Raabe habitava foi mudado. Agora ela não habita mais em Jericó e nem naquele prostíbulo. Agora ela está no meio do povo de Deus. Agora ela está no meio do povo de Deus. Eu vou falar só para quem crê. Agora você não é mais do mundo. Agora você não pertence ao mundo. Agora você não pertence ao reino de Satanás. Deus agora pegou você e transportou para o reino de luz. Mas eu era isso, tu era. Mas o sangue de Jesus. Levanta a mão porque Ele está aqui. Não fica preso ao seu passado. Você era. Os seus acusadores já não existem mais. Jesus Cristo, o seu advogado. Toda vez que o inimigo for te acusar, Jesus Cristo vai mostrar o sangue. Jesus Cristo, eu paguei o preço e o meu sangue eu derramei para que o seu pecado fosse perdoado. Você não é mais aquela pessoa, agora você é uma outra, uma nova criatura. Quem recebe, diga eu recebo. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Aquela mulher, irmão, entrou para a história. Serviu agora de exemplo. Como uma pessoa como essa vai ser exemplo para mim? É isso que Deus faz. Como a mulher agora vai ser exemplo para a família dela? É isso que Deus faz. É isso que Deus faz, irmão. Aleluia. Você pode não ter sido um bom exemplo, mas agora as coisas vão mudar. As coisas vão ser diferentes. As pessoas vão te respeitar e reconhecer que foi Deus que fez essa obra. Até Tiago escreveu sobre ela. Tiago escreveu a Raabe lá em Tiago 1:25. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificado pelas obras quando acolheu o espia e os fez sair por outro caminho? Então, Tiago está revelando, porque a fé manifesta pelas obras. Não adianta ter fé se não tem as obras. As obras não salvam, mas a fé é manifestada por ela.
E tem gente que fala que crê, mas a atitude é de quem não crê. Tem gente que fala que é isso, que é aquilo, mas está na igreja, mas você vê que não... Não dá um glória a Deus. Você é de Jesus mesmo? Você tem o Espírito Santo mesmo? Não levanta a mão, não sente, não fica alegre. Você tem mesmo o Espírito Santo? Hein? Você é de Deus mesmo? Fala, eu sou, pastor. Então glorifica Ele, irmão. Ele mudou a sua história. Você era um pecador. Você era um miserável. Você não valia nada. Como Raabe. E agora? Agora não, pastor. Agora eu sou um santo de Deus. Agora eu sou uma pessoa de Deus. Agora eu sei para onde vou. Agora eu tenho uma promessa. Agora eu tenho uma aliança. Agora eu tenho Jesus. Glória a Deus. Então Raabe, irmão, ficou na história. Por quê? Porque ela creu em Deus. E Deus a salvou. Deus a transformou. Deus fez com que o nome dela fosse escrito. O Espírito Santo colocou o nome dela na linhagem de Jesus. Ela foi a bisavó de Davi. E Davi era quem? Um homem que Deus prometeu que da linhagem dele levantaria o Cristo. Então olha que importância Deus deu para ela. Às vezes você pensa que Deus não te dá importância. Olha que importância que Deus teve. Te colocou na família de Cristo. Te colocou na linhagem de Cristo. A quem você era, quem você é hoje. Fique alegre, irmão. Glorifica a Deus. Como entender isso? Não precisa entender. Isso é o amor, isso é a graça, isso é a misericórdia de Deus para a sua vida. Aleluia. Ah, pastor, mas você é um homem cheio de defeitos. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim. Pode ficar tranquilo que tem um olheiro aqui que ele gosta de transformar pessoas. Tem um olheiro aqui que ele começa a moldar você e vai te colocar certinho. Pode ficar tranquilo que se você permanecer, você vai ficar bom. Você vai ficar bom. Porque o olheiro vai fazer de você um vaso bom. Um vaso para a glória dele. Um vaso para que ele possa usar você para a glória dele. E através de você, toda a família será abençoada. Aleluia. Fala assim comigo. Deus escolheu. 1 Coríntios de 1 a 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, os que não são, para reduzir a nada os que diz que são. Quem que escolheu? Para que nenhum mortal se glorie na presença dele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, ao qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Vamos aplaudir mais uma vez. A hora está indo. Posso terminar ou não? Hein? A fita de escarlate, irmão, representa quem? Fala assim, representa Jesus. Então você vê Jesus no Velho Testamento através de figura, através de pessoa. Então aqui representa Jesus. Raabe representa a igreja dos gentis. A igreja que Deus ia tirar do mundo. Essa igreja representa nós. Nós, essa igreja que vivia uma vida de promiscuidade no mundo,
de adultério, coisas erradas. Mas um dia nós ouvimos a mensagem dos mensageiros. Deus enviou os mensageiros e você acolheu a mensagem. E agora o sangue de Cristo está sobre você. E a destruição não virá. Quem acredita nisso? Fala glória a Deus. Então a igreja somos nós, que creu no nome de Jesus. Quem crê na mensagem da salvação? Quem crê na mensagem da salvação? Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Apocalipse diz assim, 12: e eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho que deram. Pedro diz: não foi prata e nem ouro que fostes comprado, mas foi o precioso sangue de nosso Senhor Jesus. Por isso, quando você pegar o cálice, você saberá que o cálice é um sinal. O cálice é como aquela fita de escarlate. E quando Satanás olha, ele fala: opa, há um sinal ali, que essa casa tem dono, que essa casa está em aliança, que essa casa tem um pacto com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso, e a destruição não pode entrar ali. Então, quando você pegar o cálice, você vai entender que isto é um sinal. Isto é o quê? De que você acolheu a mensagem da cruz, de que você creu no sangue que foi derramado por nós na cruz. Não somente você tem a promessa, mas toda a sua família, porque Deus quer alcançar toda a família. Deus quer alcançar toda a família. É interessante, irmão, agora eu termino. É interessante quando eu leio o dilúvio, né? Eu leio sobre Noé, que Deus destruiu toda aquela geração, mas tinha um homem que andava pela fé também. Não fala que ele não tinha pecado, fala que ele andava por fé. E a fé que justifica. E Deus agora vai destruir o mundo e resolve salvar Noé. Porque ele viu que Noé era um homem que estava no meio de tanta podridão, mas não concordava com nada daquilo. Rejeitava aquilo. Então Noé, a Bíblia diz que ele andava com Deus. E Deus deu a ele um projeto para salvar ele e toda a sua. Então não é fácil, tem a parte de Deus e tem a parte dele. Imagina o trabalho que deu. Nós não tinha serra elétrica não, irmão. Lá não tinha trator. Imagine lá no mato pegar tora, trazendo muque para fazer a arca. Tu pensa que foi fácil? Para Noé se escapar? Então às vezes pensa que é fácil, mas não é fácil. Mas Deus está contigo. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar força. Mas não pensa que é fácil não. Não vem com aquele evangelho de facilidade, que ele não existe. Pastor, estou na luta para entrar, está no lugar certo. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Fica firme. O sangue de Jesus está sobre você. Ah, pastor, está tudo errado. Falei, amém. Fica firme. Nem tudo vai dar certo mesmo. Ah, pastor, foi acusado injusticamente. Fica firme, porque Jesus foi também. Ah, pastor, estão falando mal de mim. Falou mal dele também. Ah, pastor, não quero saber. Pega a sua cruz e me siga. Não pensa que é fácil. Jesus não falou, me segue e eu vou te dar um carro zero. Não, me segue e eu vou te dar uma cruz para carregar. E a pessoa está pensando que servir a Jesus é fã. Vou até frear agora, irmão. Fala amém. Agora, o que ele promete, pastor? Ele promete uma eternidade.
Ele promete um céu de glória. Ele promete te livrar em um lugar onde tristeza nunca haverá, aonde Ele vai enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas, aonde você vai estar para sempre com Ele. Abaixuriando é fácil. Ei! Você quer o mundo ou quer isso? Então aceita. Fica tranquilo. Tem momento de dor, tem momento de alegria, mas é assim mesmo. O Evangelho é porta estreita e caminho estreito. Santidade, obediência. Não foi fácil para Raabe, não. Mas você viu um milagre? Fala um milagre. A casa de Raabe estava onde? Em cima de onde? O que caiu lá? O muro. E Deus prometeu. Por que ela não caiu? Agora, quem acertar, da internet, quem acertar, não vou falar prêmio, senão vai dar jeito. O que fez com que aquela casa não caísse? O que impediu aquela casa de não cair? O que fez com que aquela casa ficasse de pé e todos que estavam dentro dela estavam salvos? Fala assim, um sinal, pastor. Fala assim, um sinal. Um sinal para Deus. Aqui é o sangue de Jesus, está aqui. A fita de escarlate está aqui. Levanta o cálice e você vai fazer um sinal para Deus. Aqui é o sinal. Eu não sou, mas Ele é. Eu não consigo, mas Ele consegue. É por causa dEle. É por causa do sangue dEle. É que a minha vida está salva da destruição. Fala amém. Então, irmãos, este é o sinal que salvou. Noé, voltando para nós terminar, Noé teve um trabalhão, teve ou não teve? Suou, né? E não só ele teve que envolver toda a sua família. Agora, uma pergunta. Se Noé faz a arca, pergunta, responde o seu coração. Se Noé faz a arca e prega uma mensagem que salva mais de 500 famílias e não salva dele, ele ia ficar feliz na arca? Ele ia ficar feliz na arca? Ele ia ficar feliz na arca? Não. Mas toda a família dele estava com ele. Então Deus quer salvar toda a sua família. Levanta suas mãos, faça uma oração para quem não é salvo ainda. Senhor, eu estou em aliança pelo sangue do Cordeiro. E eu declaro que o diabo não vai ganhar ninguém da minha família. Eu declaro que todas da minha família vai estar sentado um dia no meu lado, vai estar sentando Jesus, vai estar rendendo-se ao Evangelho, porque o Senhor Jesus prometeu salvar a mim e toda a minha família, e eu estou em aliança com o céu, não por obra de justiça, mas é pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Quem creu, levanta a mão e aplaude a Jesus. Glória a Deus. Então Raabe teve que só obedecer. Teve o quê? Tudo que o espia mandou. Obedece, irmão. Você vai, faz a sua parte, que Deus faz a dele. A coisa que é impossível para você é possível para Deus. Faz a sua parte, fica firme debaixo desta aliança, debaixo desta promessa, e deixa Deus agir. Fica sobre os seus pés agora. Quem está debaixo dessa aliança? Quantos estão debaixo dessa aliança? Quantos aqui vão participar do cálice? Quem vai participar do sangue? Então hoje é o dia, irmão. Essa é a hora. Você participar. E você vai pegar na mão e vai crer. Esse é o sinal. Este é o sinal. Esse é o sinal de Deus. Que eu estou salvo. E a minha família também será. Aqueles que não batizou vai ser batizado. Aqueles que não creem vão passar a crer. Porque é o Espírito Santo que convence. Não é o homem. Ela só creu porque ela ouviu falar.
que Deus havia secado o mar. Isso é que deu a fé que ela precisava. Não creia, irmão, que Deus fez lá atrás, Ele faz agora. Esse mesmo Deus de lá é o mesmo Deus de hoje. O que Ele falou, que aquela cidade ia ser destruída, o que Ele falou do mundo vai acontecer também. Então salva-se, pega o sinal, não larga Jesus, creia no sangue de Jesus, feche os seus olhos. Pai eterno, estamos debaixo de uma aliança, estamos debaixo de um pacto, e aqui estamos nesta noite é por causa desta aliança, é por causa deste pacto, é por causa da fé em Cristo Jesus. Nós cremos que o Senhor o enviou para nos salvar, Senhor. Eu creio que este mundo já está condenado, mas nós não estamos condenados, porque nós não somos mais deste mundo. Nós agora pertencemos ao Senhor. Nós estamos debaixo do sangue poderoso de Jesus. Nós éramos pecadores, nós tínhamos passado de vergonha, mas agora o sangue de Jesus nos deu o direito de uma nova vida, nos deu o direito de uma nova história. Por isto, Pai, nós oramos para que o Senhor venha selar nesta noite, pelo sangue do Cordeiro. Faça a sua oração agora, pede perdão a Deus se você cometeu erros, às vezes por pensamento, por atitude. Você não é uma pessoa imperfeita. Raabe, a Bíblia fez questão de falar, a meretriz. Mas ela tinha algo, ela teve uma fé. Você também crê no sangue. Então você tem um advogado para com o Pai. Você pode ter falhado. O mundo sempre vai lembrar o nosso passado. O mundo sempre vai falar das coisas que nós fizemos, mas Deus não vai, porque Deus joga tudo no lago do esquecimento, e Deus só fala o futuro. Você não vê no Novo Testamento escrito, Davi pecou, Davi adulterou, tu não vê, você só vê no Antigo, porque no Novo é Novo Testamento, é nova vida, só vê Davi, o herói da fé. Então você é uma pessoa que vai ser uma herói da fé, uma coluna de fé, que o plano do diabo seja cortado, que os teus acusadores agora seja expulso, todo aquele que tem jogado a pedra, todo aquele que estão te acusando, quando eles te acusar, você fala que o sangue de Jesus é que te purifica de todo